Hey pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um Aspecto Jurídico. Eu sou o Edu Ferreira e eu comento alguns casos que estão acontecendo, que são mais polêmicos aí em reality shows, bastidores, né? Para que vocês entendam alguns conceitos jurídicos de uma forma fácil e didática. Eu já dei aula durante um ano, então eu tentava trazer exemplos como Harry Potter, Vingadores, coisas que são do mundo mais fácil de entender para o mundo jurídico, para que as pessoas entendessem. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre casamento às cegas. Tem algumas polêmicas que eu vou deixar mais pro final, envolvendo aí gordofobia e tudo mais. Vou comentar um pouquinho no final. E aí também quero dar umas dicas no final, caso vocês gostem desse tipo de vídeo, e a gente volte aqui para conversar, tá bom? Mas a princípio eu quero falar sobre se é possível esse casamento realmente acontecer em 30 dias. E sim, gente, a primeira pergunta que eu encontrei, sim, é possível. Você, imagino que eles deem entrada no cartório, né, no começo lá do programa, porque o cartório ele disponibiliza esse tempo, esse período aí de 30 dias para que você possa dar entrada na sua habilitação. O cartório aprovando, você tem 90 dias para casar. Então tá sempre dentro ali do timing do programa. Eu imagino que o programa até coloca ali 30 dias, mas isso deve acontecer no 32º ou terceiro dia, então sim, está dentro do cronograma. O segundo tópico que eu gostaria de trazer aqui com vocês são os tipos de regimes de casamento, né? Na verdade, existem, alguns doutrinadores colocam como 5 regimes, outros colocam como 6 regimes de casamento, mas na verdade não existe bem uma regra. Você pode inventar um tipo de regime de casamento que seja mais adequado aí para o seu casamento. Eu vou citar aqui 3 exemplos, talvez um quarto, que é um pouquinho mais polêmico, mais difícil de entender, mas eu prometo que vai ser super didático, tá bom? E aí a gente vai comentando sobre cada um deles com alguns exemplos que eu vou tentar de uma forma muito didática. Então nós temos a comunhão universal ou total de bens, né? O que acontece? É basicamente uma mistura. Então quando as duas pessoas, né, decidem se casar e unir todos os bens, né? É como se imagina que você estivesse fazendo um bolo, você coloca lá todos os ingredientes. Fica difícil você separar uma coisa da outra depois que eles se casam. Então a partir do momento do dia seguinte em que eles falam sim, né? Ou na verdade do momento em que eles falam sim, aquilo se torna uma coisa só. Aí eu não sei o que cada participante escolheu, tá? Porque isso eles não informam no programa. Seria interessante a gente saber, seria, mas a gente não tem esse tipo de acesso de informação. Aí nós partimos para o segundo regime, que seria o regime comunhão parcial de bens. O que seria, né? Parcial. Parte da sua vida você viveu solteiro, parte da sua vida você vai viver casado. Então, parte dessa vida, o que você adquiriu, né? Você não mistura com os bens do seu cônjuge, né? Da pessoa que você está se casando. Então, quando você fala assim, olha, a partir desse momento daqui, tudo que a gente conquistar é nosso, mas daqui para trás, enquanto eu era solteiro, é apenas meu. Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui, muito esdrúxulo, talvez aconteça na vida real, tá? Que uma pessoa chamada Jade Bicon, ela ganha do pai uma Ferrari aos 18 anos de idade, tá? É uma personagem fictícia. Aí, ela se casa aos 19. Aquela Ferrari entra, então, para o regime? Não, não entra. E vamos supor que ela resolva trocar, ela ganhou uma Ferrari vermelha com 18 anos. Aí, com 20 anos, depois de um ano de casada, ela resolve trocar por uma Ferrari amarela, ou um carro de um outro modelo, talvez um Porsche. Isso entra, isso mistura com os bens? Também não. Você está falando de uma subrogação. Você está trocando um bem no mesmo valor para outro bem. Então, mas isso é muito difícil de provar depois de muitos anos de casado e tudo mais. Então, é importante que, se você tiver essas provas, esses documentos, você sempre guarde, né? Caso um dia você venha se separar, porque você consegue demonstrar que aquele bem antes do casamento, ele não se mistura com o bem pós-casamento. Então isso a gente está falando aqui do regime parcial de bens. E o regime, né, de separação total, né, que não é o oposto da universal, do casamento universal, é quando você resolve separar, dividir todos os seus bens. Você mesmo casado, você não mistura nenhum daqueles bens que você tinha antes ou depois do seu casamento. Então, esse é o regime de separação total de bens. Tem um outro regime que é um pouco mais polêmico, que é o regime de separação final nos aquestos. Ele é basicamente quando duas pessoas optam por se casar, digamos como se fosse parecido com o regime parcial de bens, porém, quando eles se separam, é
que os bens efetivamente são somados na constância da duração do casamento e são divididos. Porém, durante o casamento, eles podem exercer todos os atos da vida civil, pública, como se eles fossem solteiros, separados. Então, por exemplo, se a pessoa quiser vender um dos imóveis que ela tem, ela simplesmente pode assinar sem a anuência do outro cônjuge. Então, esse é um pouco mais polêmico pela dificuldade aí do nome, né? Participação final nos aquestos, é um nome um pouco mais complicado, porém, ele é super fácil de ser compreendido. Então, a gente falou aqui desses 4 tipos de regime, eu falei que eu ia falar 3 com vocês, o quarto seria mais polêmico, porém nada impede também que o casal decida por um contrato antenupcial na verdade, não é anti, é ante, de anterior, não de anti-contra, antinupcial ou pré-nupcial, em que eles podem escolher uma opção que dali, sei lá, 1 ano, 2 anos, eles podem que o casamento dure numa separação total e depois disso que seja uma união parcial ou dali para frente, valendo. Então, eles podem sim estabelecer esse pacto antinupcial. Então, por que eu tô falando isso? Justamente porque a gente está vendo ali um programa no Netflix em que as pessoas estão se casando e são essas opções aí do regime de casamento para que vocês possam entender um pouquinho melhor e de uma forma mais didática, digamos assim. E aí temos um segundo problema ao longo do programa, né? Muito se discute que ela tenha sofrido uma questão chamada de gordofobia, em que um dos participantes tenha cancelado o casamento por conta da sua aparência, mas daí, assistindo ao programa, eu tomei partido por uma das decisões, sim, eu acho que tá muito nítido que ele não gostou da aparência dela, não podemos falar diretamente se foi por conta do peso, talvez ele não tenha se sentido feliz ou satisfeito com isso, aí ele resolveu simplesmente não casar, dando uma desculpa de que ela era muito forte e tudo mais, e muito pode se perguntar se ela teria sofrido aí um dano moral por conta dessa imagem dela exposta. Embora eu esteja do lado dela, concordo que se você vai para um experimento chamado casamento às cegas, você tá ali disposto a encontrar qualquer tipo de pessoa, loira, branca, magra, negra, enfim, você não está simplesmente se apaixonando pela aparência, e sim pelo que você conversa com a pessoa. Você deveria estar disposto a aceitar o que vier, né? Assim, independente se eu acho ela feia, bonita e tal. Então, assim, eu estou do lado dela nesse aspecto que eu acho que ele não deveria ter desistido naquele momento em que ele a viu. Achei que foi um absurdo, achei que foi muito errado. Porém, existe algum dano causado à imagem? Teoricamente, não se tem como comprovar. Ele foi, de certo aspecto, respeitoso ao dizer por que ele estava desistindo, ele não foi direto. Obviamente, ele, né, pensando ali num eventual processo, ele não poderia falar, porque eu não gostei da aparência dela, ou porque, enfim, se prevenindo disso, ele foi para um outro caminho, falando que ela era uma mulher muito forte e ele não daria conta. Então, teoricamente, não houve um dano moral nem nada. Eu acho muito difícil isso de ser provado. Então, teoricamente, não aconteceu nada do aspecto de sofrer um dano. Um outro ponto bastante polêmico que eu tenho acompanhado nas redes sociais é que uma das participantes, a Tamara, ela teria tido expostas algumas mensagens pelo ex-namorado em que ela teria ficado com ele durante 8 anos e depois disso, no dia seguinte, ela foi pro reality show, que na verdade ela acabou se casando, ficando noiva. Não sei se ela se casou porque ainda não saiu o final do programa, porém ele expôs algumas mensagens dela de que no dia seguinte ela ainda estava com ele. Isso seria algum tipo de dano moral? Teoricamente, não, porque ele estava envolvido em todas as mensagens. São mensagens entre 2 pessoas, não tem absolutamente nada explícito. Pessoal, aqui é o Edu da edição. Até o momento não vazou nenhuma foto íntima, nenhuma conversa íntima que seja danosa, tá bom? Pelo menos até o presente momento da edição deste vídeo. Isto são algumas fotos e conversas, então quando ele participa, ele expõe isso. E isso não gerou nenhum desgaste em relação à imagem dela. Eu acho que até pelo contrário, ele até tentou gerar um desgaste e isso gerou um engajamento, porque ela foi traída, pelo que estão dizendo nos bastidores, então as pessoas ficaram do lado dela falando que ela certamente fez o correto, né? Ela descobriu a traição, ficou com o cara até um dia antes, entrou no experimento, se casou, então ela meio que teria dado aí, entre aspas, um golpe no cara, teria se vingado da traição. Então, se foi numa tentativa de expor a imagem dela, de agredir a imagem dela, isso não me parece que deu certo. Isso foi um tiro no pé, porque ela se tornou ainda mais engajada, mais famosa por conta disso. Então, certamente não houve um dano à sua imagem. Se houvesse um dano à sua imagem, certamente ele poderia ser processado. Mas, assim, não me parece que foi o caso. E ele poderia expor essas mensagens? Olha, das mensagens que apareceram, que eu vi, teoricamente não houve nada
que agredisse ela, a imagem dela, nem nada. Então, teoricamente, não houve um dano aí também, tá bom? Gente, esse foi o vídeo. Eu gostaria principalmente de trazer esses conceitos aqui para vocês, de um aspecto mais fácil, né? Para que vocês possam entender aí do outro lado. Se vocês quiserem saber os direitos de uma pessoa casada, ela pode tirar alguns dias de férias, como que isso funciona e tudo mais, não esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo, para que eu volte e faça mais vídeos como esses, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!